O livro do profeta Isaías, no capítulo 42, no seu verso 1, nos fala: Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em que se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado aquele que ponha na terra o juízo. E as ilhas aguardarão a sua doutrina. Esse texto nos fala a respeito do primeiro advento do Senhor Jesus Cristo, o Messias. Nos falam a respeito do servo sofredor. E esse texto, no verso seu 1, fala do Senhor Jesus Cristo. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em que se compraz a minha alma. Quem são esses eleitos do Senhor Jesus Cristo? A Bíblia nos fala que existem 4 eleitos. O primeiro eleito é o Senhor Jesus Cristo. O segundo eleito são todos os cristãos. A palavra de Deus é muito clara no livro de Romanos, no capítulo 8, no seu verso 33, nos diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? A palavra escolhidos também se refere a eleitos. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então é Deus que dá a justiça. Existe também outro eleito que é Israel. Israel é um eleito do Senhor. Encontramos no capítulo 45 de Isaías a palavra de Deus nos falando a respeito deste eleito, no seu verso 4. Por amor de meu servo Jacó e de Israel meu eleito, eu a ti te chamei pelo teu nome. Pus-te o teu sobrenome, ainda que me não conhecesses. Existe também os anjos, que são eleitos de Deus. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 21, conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Aquele que for escolhido por Deus, em qualquer época, sendo judeu ou gentil, pode ser considerado eleito de Deus. Todos os homens são chamados para se tornarem eleitos ou escolhidos de Deus. Por isso João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E dessa maneira, quando a pessoa abre o seu coração para o Senhor Jesus Cristo, ela se torna um eleito, um escolhido. E dessa maneira poderão efetivamente se tornarem
a escolher a Deus, quando aceitam o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, as pessoas estão em amizade com Deus, estão em comunhão com Deus. E dessa maneira, Deus as recebe, Deus as cuida como propriedade sua, como diz o apóstolo Pedro. Vós sois nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido, para que proclameis as virtudes daquele que vos chamou. Então, falando do Senhor Jesus Cristo, o texto de Isaías 42, ele nos fala a respeito deste representante que é o Senhor Jesus Cristo, que através dele, da sua vida, ele pôde nos dar este grande privilégio de também termos uma porta aberta, um caminho a ser percorrido, ser escolhido, uma guia para as nossas almas, para que assim nós tivéssemos as condições espirituais daquele que pode perdoar os nossos pecados, aquele que morreu em nosso lugar na cruz do Calvário, para dessa maneira nos apresentar diante do Senhor como pessoas que agora estão em aliança com o Senhor, estão perdoadas dos seus pecados e podem ter comunhão com Deus. Por isso, prezado ouvinte, essa é a grande oportunidade para a sua vida, para que você também possa ouvir, não simplesmente ouvir fisicamente, mas principalmente você ouvir com os ouvidos da alma, a voz daquele que disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para a vossa alma. Talvez você esteja passando por uma situação aflitiva, uma situação depressiva, uma situação em que você não tem mais ânimo para reagir diante de tantas circunstâncias que vêm sobre a sua vida. Talvez um revés familiar, uma situação conflitante no lar, um desespero que leva muitas pessoas a situações trágicas, de querer tirar a própria vida, de tirar a vida do seu próximo, situações que são praticamente incontroláveis dentro das suas energias internas, humanas. Mas saiba que existe alguém, que é o Senhor Jesus Cristo, que se encarnou, tomou todas essas aflições que você tem tomado, e Ele pôde suportar tudo isso, e no final ainda pôde dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Este é a cana trilhada, uma cana trilhada que foi bem sofrida quando esteve aqui neste mundo. Essa é uma metáfora que fala a respeito de um instrumento musical feito de uma cana, como por exemplo o bambu, e que é facilmente quebrado, esmagado sob os pés. Dessa maneira, nessa fragilidade humana, o Senhor Jesus se apresentou a este mundo.
No caso espiritual, o pastor muitas vezes preferia reparar a flauta a fazer outra. Então ele não a esmagaria com os seus pés, até que toda a esperança de restauração tivesse acabado. Isso representa a vida do Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes, isso também ocorre nas nossas vidas. Ficamos como que quebrados, ou quase quebrados. Ficamos numa situação muito difícil, mas existe um reparador. Este reparador, ele nos dá a esperança, para que nos dê força para continuar a caminhada. Ele também não apagará o pavio que fumega. O pavio é uma metáfora, uma referência a uma lamparina aberta que continha um pavio flutuante. Com óleo sendo consumido, o pavio apagava e não tinha nenhum valor, a não ser que fosse recolocado óleo na lamparina. E aqui, nessa figura do apóstolo Isaías, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que não vai usar seu poder para destruir seus inimigos, até que se torne necessário. Ele não vai falhar, nem desanimar, até que complete sua missão. E assim, esse primeiro advento do Senhor Jesus Cristo, ele sofreu isso por nós, para que, como diz o verso 3, em verdade, ele produziria o juízo. Ele tinha que passar por essas circunstâncias todas, para que realmente ele pudesse cumprir com esta missão. E nós também, muitas das vezes, podemos passar por circunstâncias nas nossas vidas. Talvez você, prezado ouvinte, esteja numa situação desesperadora, praticamente sem esperança nenhuma. Mas lembre-se, existe um que não te quebrará. Existe um que não vai apagar a sua última esperança. Pelo contrário, ele vai te colocar de pé. Ele vai colocar azeite. Ele vai fazer com que este pavio possa novamente se acender. Quantas vidas estão passando por essas situações neste mundo perdido, neste mundo de crueldade, situações que envolvem problemas financeiros, situações que envolvem problemas da alma, e as pessoas tentam resolver essas situações desesperadoras, muitas das vezes com remédios, muitas das vezes com conselhos humanos. E essas situações, infelizmente, não podem ser resolvidas por esses meios. Só pode ser resolvidas situações da alma através daquele que é o Criador das almas, que é Deus. Hoje vivemos em dias de grande tecnologia, de grandes invenções, de grandes aparelhos que facilitam a nossa vida. Coisas que não eram nem pensadas há 10, 20 anos atrás.
Hoje, ninguém, por exemplo, vive mais sem o seu celular. Todos têm o seu celular, se comunicam uns com os outros. A facilidade que temos. Mas todas essas aparelhagens, essas tecnologias, elas não conseguem resolver as situações internas. O homem continua o mesmo. O homem tem uma alma e tem um espírito. Existe o ser invisível dentro do homem. E este ser invisível, ele não pode ser controlado por coisas humanas, por invenções humanas. Somente o Espírito de Deus conhece o espírito do homem. Por isso, nesse dia, nessa manhã, levante-se através da palavra de Deus. Existe o servo de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, o meu eleito, aquele que realmente a alma de Deus tem alegria, aquele que Deus colocou o meu espírito sobre ele. A palavra de Deus diz: juízo produzirá entre os gentios. Que uma palavra doutrinária muito importante a respeito da grande doutrina que é a Trindade, mostrando o servo, que é o Senhor Jesus Cristo, mostrando a sua eleição, mostrando o Espírito de Deus, mostrando a palavra de Deus, Deus Pai: eis aqui o meu servo. Dessa maneira, Ele é o nosso representante. Ele é aquele que vai produzir em nós esse reparo, essa restauração. Por isso, neste dia, abra o seu coração para o Senhor Jesus Cristo. Ele tem compaixão. O Senhor Jesus Cristo é a verdade. Em verdade, Ele trará a justiça. E dessa maneira, quando você está debaixo da justiça de Deus, essa é a justiça perfeita. Não existe justiça maior do que a justiça de Deus. Por isso, esteja debaixo dessa justiça, para que realmente você esteja justificados diante de Deus. Oremos. Senhor, sabemos que existem pessoas neste momento que estão como esta mensagem de Isaías capítulo 42. A cana ferida. Pessoas que foram feridas na alma, no espírito. Às vezes pessoas que foram feridas fisicamente. Estão com cicatrizes ou feridas abertas. Mas o Senhor é aquele que cuida. O Senhor é aquele que passa com bálsamo. O Senhor faz curar todas as feridas. Ou então, como aquele pavio que já está quase apagando, que já traz um cheiro, como nos tempos antigos, um cheiro desagradável no ambiente. Pessoas que estão assim, com um cheiro do pecado, um cheiro de uma vida afastada do Senhor. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, o Senhor não apaga essas vidas sem antes trazer a restauração. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Traz uma nova luz,
uma nova iluminação para essas vidas, que possam refletir a verdadeira luz que vem do Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.